Se você está procurando um livro para estudar um pouco sobre os princípios da eletricidade, eu vou te apresentar esse livro aqui nesse vídeo, que é o Fundamento de Eletricidade, do Matheus Teodoro da Silva Filho. É um livro que não se aprofunda muito na parte da eletrônica, por exemplo, falando sobre os transistores, MOSFETs e tudo mais, análise de circuitos e todo aqueles assuntos ali voltado à parte da eletrônica. Porém, é um livro que pode introduzir muito bem todos esses outros assuntos para você que tem dificuldade de entendê-los, por exemplo. Então, esse livro aqui é um dos livros que eu mais leio em relação à eletricidade, porque a forma abordada nesse livro é uma forma fácil de ser compreendida. Então, quer saber mais sobre esse livro? Já deixa o like, se inscreve no canal, deixa teu comentário aí, beleza? Vamos lá. Pessoal, primeiro eu vou começar a falar um pouco aqui, né? Vou ler esse texto aqui atrás para você entender um pouco do que se trata esse livro e para quem esse livro é dirigido, né? Para quem esse livro foi escrito, qual é o público-alvo, para que você consiga entender um pouco aí sobre o que você vai ter em suas mãos, beleza? Aqui diz o seguinte: Fundamentos da Eletricidade, de Matheus Teodoro da Silva Filho, é dirigido a professores e estudantes de cursos técnicos da área industrial de eletrônica, eletrotécnica, eletromecânica e similares, ou seja, todos os cursos que envolvem eletricidade, né, que envolve a eletrônica, a elétrica, esse livro aqui ele é fundamental, beleza? E também é dirigido a estudantes de escolas técnicas. Então, para quem está no nível médio ali, esse livro é bem interessante. Talvez para quem já está cursando uma faculdade de engenharia, seja elétrica, seja uma engenharia eletrônica, né? Talvez esse livro não seja tão interessante. Porém, tem estudantes de engenharia que acaba não tendo um conceito básico dos assuntos e esse livro acaba sendo interessante também. Ok? Vamos lá. Esse livro resultou de aperfeiçoamentos de apostilas e de materiais coletados pelo autor durante anos que ministrou aulas de eletricidade. Então, o autor, não cheguei a estudar muito sobre ele, mas o que dá para entender aqui é que esse autor, ele é um professor de escola técnica e começou a aperfeiçoar suas apostilas, né? E aí entregou essa obra aí para estudantes de eletrônica, de cursos que envolvem essa área da eletricidade. Cada conceito básico é explicado de maneira simples, fácil de ser compreendida, né? Fácil de ser entendida pelos alunos. Há exercícios resolvidos, exercícios propostos, com as soluções dos exercícios numéricos no final. Ou seja, no final do livro, a gente tem um gabarito onde a gente pode corrigir, né, nossos exercícios que são propostos aqui nesse livro. Tem exercícios aqui matemáticos que já são, né, resolvidos e alguns que são propostos. Então, ao final desse livro aqui, a gente tem um gabarito. Conseguimos aqui fazer o exercício e verificar se o exercício que a gente fez, né, se o cálculo que a gente fez está correto. Beleza? Os conteúdos são colocados em sequência lógica, ou seja, isso é interessante. Tem livros que eu já adquiri que ele não segue muito uma sequência lógica. Começa com um assunto, depois vai para outro assunto, depois vai para um outro assunto e você fica meio que perdido, né? Quando você é um iniciante, por exemplo, você fica meio que sem entender. Aqui não, ele segue uma sequência lógica dos assuntos que são abordados aqui. E possibilita ao aluno que está iniciando em eletricidade acompanhar a evolução do seu aprendizado. Ele consegue entender a evolução. Então ele consegue acompanhar, né, a evolução do seu aprendizado dos conceitos mais simples aos mais complexos. Os conteúdos abordados são os essenciais para dar ao aluno uma base ao estudo da eletricidade em circuitos de corrente contínua e de corrente alternada. Então, é isso que eu estou dizendo para você. Você que vai estudar eletrônica, você que vai estudar elétrica, e aí você está se dedicando a esses estudos, né? Esse livro ele vai te dar uma base para você conseguir compreender certos assuntos que em outros canais é bem complicado de entender. Quando eu digo canal, eu não estou falando canal do YouTube, não. Eu estou falando outras fontes, né? Outros livros, outros vídeos que você pode ver no YouTube, por exemplo, explicando sobre um determinado assunto aqui. A abordagem desses assuntos pode ser uma abordagem pesada, formal demais.
bem complexa, ao qual você talvez não consiga compreender o assunto. Este livro, ele pode ser utilizado como material de apoio em cursos de tecnologia, ou seja, cursos técnicos, e em outros cursos de nível superior, nos quais os aprofundamentos matemáticos seja compatível com a forma apresentada aqui. Ou seja, esse livro ele pode ser estudado por entusiastas da eletrônica, pessoas até mesmo que não estão em cursos técnicos, mas são autodidatas, que gostam de estudar por si só, pessoas que estão no nível técnico, estudando em uma escola técnica, e até mesmo pessoas que estão estudando em cursos superiores, né, que estão fazendo uma faculdade de engenharia eletrônica, engenharia elétrica, porém que está no início dessa faculdade, que ainda não tem essa base da eletricidade, né, esse início aí dos conceitos dos materiais condutores, materiais semicondutores, materiais isolantes, né, alguns fenômenos que acontecem a partir de alguns componentes aplicados em condutores em corrente contínua, corrente alternada, né? Isso se trata aí de reatância capacitiva, indutância capacitiva, que são alguns fenômenos que acontecem quando se aplica alguns componentes em alguns determinados circuitos. Agora, se tratando, né, do sumário, eu vou explicar para vocês aqui, eu vou ler um pouco do sumário para que você consiga entender aquilo que você vai estar estudando nesse livro, né? Que você vai ter acesso a esse livro. Então aqui, no capítulo número 1, ele fala sobre a história da eletricidade. Então conta toda a história aqui, né, da eletricidade no capítulo 1. Ele faz um resumo de como foi observada a eletricidade, né, e tudo mais. No capítulo 2, ele fala sobre energia estática, né, eletricidade estática. Aí vem a estrutura da matéria, carga elétrica, atração e repulsão entre corpos carregados, campo elétrico, eletrização e outros assuntos aqui, né? Então eu acho bem interessante para quem não tem conhecimento nenhum estudar um pouco sobre a parte, né, de moléculas, a construção atômica dos materiais. Então tudo isso é explicado aqui nesse livro. Para quem não tem essa base, é importante ter. Capítulo 3, corrente elétrica e lei de Ohm. Então tem muita gente que não sabe utilizar a lei de Ohm, né? Não sabe calcular uma determinada corrente, uma determinada potência, uma determinada tensão, uma resistência em um determinado circuito. Então, através do conhecimento da lei de Ohm, né, e você conseguir aplicar esse conhecimento de uma forma fácil, você vai conseguir resolver muitos problemas complexos em circuitos complexos no futuro. Então, a lei de Ohm, né, a teoria de Thevenin, a teoria de Norton, tudo é importante você conhecer para que você possa futuramente, quando você estiver estudando sobre temas mais complicados, você conseguir aplicar esses cálculos e ter um resultado naquilo que você está produzindo, naquilo que você está analisando, naquilo que você está projetando, ok? Capítulo 4, ele fala sobre trabalho, potência e energia elétrica. Então ele fala aqui sobre trabalho elétrico, energia elétrica, potência elétrica, efeito Joule e outros assuntos aí relacionados a esse tópico, né, esse tema. Capítulo 5, circuitos de corrente contínua com resistores associados e em série e em paralelo. Então vem toda aquela parte básica de você conseguir calcular a resistência final que está no circuito, né, que está associada àquele circuito, a resistência equivalente. Então é importante você saber isso tanto em corrente contínua como também em corrente alternada, para você que quer elevar os seus estudos, né? Então isso são conceitos básicos que vocês vão precisar aprender para conseguir fazer alguns outros cálculos e estudarem sobre assuntos mais complexos no futuro. Capítulo número 6, né? Circuitos de corrente contínua contendo associação mista de resistores. Então nesse capítulo você vai estudar sobre como calcular resistores, né? Ou a resistência do circuito, onde a aplicação de resistores elas são mistas, em série e em paralelo. Então, como é que faz isso? Como é que faz esse cálculo para você saber qual é a resistência equivalente desse circuito, né? Então, nesse capítulo você vai estudar sobre isso. No capítulo número 7, circuitos de corrente contínua contendo várias fontes de tensão. Então, isso é um assunto muito interessante e para quem está estudando o básico, é importante saber desses circuitos, né, onde tem diversas fontes de alimentação. Capítulo número 8, o teorema de Thevenin e os teoremas de Norton, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Para quem está começando, a teoria de Thevenin, né, o teorema de Thevenin,
o teorema de Norton, a lei de Lenz e a lei de Ohm são princípios básicos da eletricidade, da eletrônica. Então, se você não consegue entender sobre isso, né, a lei de Kirchhoff, tudo isso aí é importante para quem está começando. Se você vai, por exemplo, estudar sobre temas mais complexos, precisar entender sobre coisas que estão a níveis intermediários e avançados, e você não sabe utilizar essas leis e esses teoremas, você simplesmente vai ficar voando em muita coisa. Então é importante entender essa base. Capítulo de número 9, né? Noções do magnetismo e eletromagnetismo. Então aqui a gente já vai falar sobre os eletroímãs, né? Os ímãs permanentes e ímãs temporários e bastante assuntos aqui relacionados a esse tópico. Capítulo 10, capacitância e capacitores. Então você vai entender como é que um capacitor ele consegue absorver uma carga, né, uma tensão elétrica nos seus dielétricos. Capítulo de número 11, força eletromotriz e induzida. Né? Então aqui você vai estudar um pouco sobre a lei de Lenz. Então é importante também, como eu falei para vocês, toda essa teoria, todas essas leis básicas que envolvem a eletricidade, é importante você estudar, porque senão você vai ficar meio que perdido lá na frente quando começar a estudar sobre conceitos mais complexos. Capítulo de número 12, ele vai começar a falar sobre corrente alternada. Então, até o capítulo número 11, ele fala sobre conceitos em corrente contínua. Agora ele vai começar a abordar o tema de corrente alternada. Então ele faz um leve resumo, né, do histórico da corrente alternada, ele fala um pouco aí sobre o gerador alimentar, formas de onda, ciclo de corrente alternada, parâmetros de uma corrente alternada, relações de fase, enfim. Né? Então é o básico ali para você entender um pouco sobre corrente alternada. Capítulo 13, resistência, indutância e capacitância em circuitos de corrente alternada. Então aqui você vai estudar um pouco sobre os fenômenos que acontecem quando se coloca aí alguns componentes, né, nos circuitos de corrente alternada. Então, como calcular uma reatância capacitiva, uma reatância indutiva, né? O porquê que acontece esse tipo de fenômeno quando são colocados alguns componentes em circuitos de corrente alternada. Então, tudo isso você vai aprender nesse capítulo. Capítulo de número 14, potência ativa, potência reativa e potência aparente. Né? Capítulo número 15, números complexos. Então ele vai começar a falar um pouco aqui sobre álgebra, a forma polar de um número complexo, transformações para se representar em números complexos, enfim, vai falar um pouco aqui da parte de matemática e tudo mais. Capítulo de número 16, associação em série e em paralelo de resistores, indutores e capacitores em circuitos de corrente alternada. Então ele vai falar um pouco aí do comportamento dos componentes em circuitos de corrente alternada, né? Como você calcular certos tipos de resistência, capacitância e tudo mais. Capítulo de número 17, circuitos mistos de corrente alternada com resistência, indutância e capacitância. Ou seja, você vai começar a estudar, né, um circuito com capacitores, resistores, indutores, e você vai conseguir aí estudar sobre esse assunto. É praticamente um complemento, né, do capítulo de número 16. Capítulo de número 18, né, circuitos trifásicos e equilibrados. Então você vai estudar um pouco aí sobre a parte de circuitos trifásicos, sistemas polifásicos, sequências de fase, sistemas trifásicos em estrela e em triângulo. Né? Capítulo 19, você vai estudar um pouco sobre circuitos trifásicos desequilibrados, né? Cargas desequilibradas, cargas desequilibradas em triângulo, cargas desequilibradas em estrelas e em 4 fios, enfim. E no final aí vai vir toda aquela parte, né, que eu falei para vocês, onde vai ter um gabarito dos exercícios propostos. E é isso, beleza, pessoal? Então você percebe que é um livro que traz no seu conteúdo a parte básica da eletricidade, onde você precisa aprender esses conceitos para avançar nos seus estudos na eletrônica. Então, se você está estudando eletrônica, se você está começando agora um curso de eletrônica, esse livro é um livro interessante que você pode ter aí na sua biblioteca particular. Preste atenção, esse livro aqui você não vai, por exemplo, substituí-lo por um livro de Malvino, né? O Eletrônica Volume 1,
por um livro, por exemplo, de Bolestad, né, Análise de Circuitos, que são livros que abordam conceitos eletrônicos de uma forma mais aprofundada. No caso aqui, a gente fica no básico aqui da parte da eletricidade, porém é um livro de fácil compreensão que vale a pena ter aí na sua estante, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o teu comentário e é isso. Um abraço, é nóis, valeu, fui!